faz pra se seguir. Há projetos que parecem ser de Deus. Desde quando me levanto até quando vou dormir, sou provado, tenho escolhas a fazer. Cada dia que eu vivo é um milagre singular, mas também tenho lutas pra enfrentar. Eu te peço, Senhor, que eu aprenda mais de ti, para ser cada dia vencedor. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, eu te obedeço humildemente, vencedor. Cada dia eu sou. Para todos que me ouvirem, testemunha eu serei. Vou mostrar-lhes o caminho até Jesus. É um passo de fé, entregar-se a esse Deus, pra ganhar liberdade, pra vencer. Me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, eu te obedeço humildemente, vencedor. Cada dia eu sou. Eu nada tenho em mim mesmo, preciso crer e confiar, alimentar-me da palavra, jamais deixar de orar. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, eu te obedeço humildemente, vencedor. Cada dia eu sou. Cada dia. Por tua graça, Até tua volta, vencedor, eu serei. ouvindo a bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvi de seus gemidos, de seu sangue os inimigos, e ao fim contrito me prostrei, vitória me achei.
Olá, Igreja Adventista Central de Porto Seguro, demais igrejas que nos assistem e amigos também que nos acompanham. Que bom poder falar um pouco da Palavra de Deus para você nesse momento. O título da nossa reflexão hoje é Vitória na Crise. Todos nós sabemos que estamos vivenciando um momento crítico na história do nosso mundo. Talvez uma das crises mais impactantes da história. E ela tem desdobramentos no mundo financeiro, nos aspectos físicos, emocionais, psicológicos do ser humano. É uma grande crise. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele pode nos dar a vitória na crise. O próprio Jesus Cristo nos garante isso. Quando vamos a João capítulo 16, versículo 33, encontramos: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. A paz e a vitória se fundamentam no relacionamento com Jesus Cristo. Ele venceu o mundo. E essa vitória que ele obteve sobre o mundo, ele deseja nos conceder também. E quando vamos a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, encontramos: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo pode e deseja nos conceder a vitória. Se estiver de acordo com a vontade dele, ele pode nos conceder uma grande vitória sobre essa grande crise que estamos vivendo. Mas, na verdade, a crise não é só a do coronavírus. O mundo tem vivenciado outras crises também. Crises nos aspectos morais, espirituais, sociais, físicos, emocionais. São várias crises. E os cristãos também, de alguma forma, por estarem inseridos nesse mundo corrompido pelo pecado, estão sujeitos, de alguma forma, a estas crises. Mas o nosso Deus nos garante que Ele pode nos dar a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 em diante. Carta à igreja de Esmirna. Olha o que a Bíblia diz. Acompanhe, se você está com a sua Bíblia física, talvez você tenha a sua Bíblia no computador, no celular. Acompanhe, é muito importante. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 8: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Nós temos aqui uma das 7 cartas que foram escritas pelo apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo. 7 igrejas literais da Ásia receberam essa carta. Uma carta específica para cada uma delas. Mas o interessante é que essas cartas também são universais. O próprio versículo 11 que nós lemos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta à igreja de Esmirna, ela também é uma mensagem de Cristo para nós hoje. O próprio Jesus Cristo escreveu essa carta através de João. João escreveu literalmente, mas a mensagem de Cristo é o que diz aí Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 20. Vamos ler apenas o versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas.
E o versículo 18 antes ele diz: e aquele que vive, estive morto, mas esse que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. E o versículo 19: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, o próprio Jesus Cristo tinha uma mensagem para a igreja de Esmirna. E esse Jesus também tem uma mensagem para nós. A igreja de Esmirna vivia uma crise tremenda. Embora estivesse localizada em uma cidade muito forte, materialmente falando, financeiramente falando, que até chegou a competir com Éfeso e ajudou a constituir o Império Romano, Esmirna era muito próspera. Mas a igreja em si, ela passava grandes desafios econômicos e sociais. Perseguições. Próprios judeus naquela época perseguiam a igreja. O próprio império perseguia a igreja. E a indicação aqui, eles tiveram uma perseguição de 10 anos. Então, uma igreja que vivenciou muitas crises. E você sabe que na nossa maneira de interpretar a Bíblia, a profecia, a nossa comunidade, nós também acreditamos que cada carta dessa pode representar um período histórico da igreja. E Esmirna representa o período da perseguição, das grandes dificuldades. Essa carta foi escrita para uma igreja em crise. E ela é escrita também para cristãos, que em um mundo corrompido pelo pecado estão sujeitos, vulneráveis à crise. Duas mensagens muito interessantes, que são dois princípios da palavra de Deus, aparecem da parte do próprio Senhor para a igreja de Esmirna. E esses dois incentivos, esses dois princípios, eles também devem ser praticados hoje, se desejamos ter a vitória sobre a crise. O primeiro princípio, a primeira grande mensagem, diante de toda aquela crise que a igreja vivia, nós encontramos aí no versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. A primeira grande mensagem, que também é o primeiro grande princípio, que Jesus deu para a igreja de Esmirna, que também é dado para cada um de nós, está aí no versículo 10 que lemos. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas. Igreja de Esmirna, você passa por tribulações, dificuldades, você vai vivenciar uma grande perseguição, mas não temas. Amigos, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é o livro do Senhor, é a revelação dele para a nossa vida. E em toda a palavra de Deus nós encontramos o nosso Deus, Criador e Mantenedor, o governador absoluto do universo, o Deus que é o dono do ar que nós respiramos, dizendo, não temas. Quando vamos, por exemplo, para Isaías 41, versículo 10, a Bíblia diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Um dia, Deus também apareceu para Josué e disse, o que está em Josué capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O nosso Deus é o Deus que olha para mim e para você hoje e diz, meu filho, minha filha, não temas. Será que você está com medo? Porque o não temas aqui vem de uma palavra grega, de uma expressão grega interessante, medem favor, não tenha medo de. Não tenha medo da crise, dos problemas, das dificuldades, do coronavírus. Faça a sua parte, cuide, faça a parte humana, mas se coloque totalmente nas mãos de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não temas, Deus está contigo. Essa era a mensagem do Senhor para a igreja de Esmirna. E é uma mensagem para você e para mim hoje,
nesse momento crítico da história do nosso mundo. Outra grande mensagem de Deus, que é um grande princípio, que foi dirigido à igreja de Esmirna, também é dirigido para cada um de nós hoje. Jesus disse: "Sê fiel". Sê fiel. Essa é uma mensagem de toda a palavra de Deus. O que Jesus falou para Esmirna, nós encontramos em toda a Bíblia. Quando vamos, por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz: "Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel". É um desejo de Deus para as suas criaturas. Deus nos colocou como administradores da vida. E Ele requer fidelidade. Fidelidade é parte do fruto do Espírito. Quando a pessoa é verdadeiramente convertida, recebe o batismo com o Espírito Santo, ela nasce de novo, ela deve permitir que Deus gere na sua vida a fidelidade. Das 9 dimensões do fruto do Espírito, nós encontramos dentre elas a fidelidade. O que é fidelidade? O que seria a fidelidade na Bíblia? A fidelidade cristã. Amigos, amigas, fidelidade cristã, a fidelidade que Deus requer aqui, como parte do fruto do Espírito, que Ele estava requerendo à igreja de Esmirna, é manter a intimidade, a comunhão com Ele e a obediência à sua palavra, em qualquer situação. Isso é fidelidade cristã. Podem vir os problemas, as tentações, as crises, as dificuldades, mas o fiel é aquele que mantém, é aquele que continua, é aquele que tem constância na intimidade com Deus e na obediência à sua palavra. Deus agora pede fidelidade à igreja de Esmirna. E como aquela igreja precisaria desenvolver fidelidade. As crises eram grandes. Queridos, hoje também Deus requer essa fidelidade de cada um de nós. Não é fácil. Os desafios são grandes. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Há uma insegurança muito grande no mundo, mas creia, Jesus, Ele vai honrar os fiéis. A Bíblia diz que o fiel será acumulado de bênçãos. E você sabe que o fiel, ele recebe bênçãos especiais de Deus. Vale a pena ser fiel. Eu fico imaginando Daniel, quando recebeu a informação do decreto, que rezava a respeito de apenas um Deus que deveria ser adorado, que era o rei Dario. Daniel poderia ser infiel, parar de orar, mas ele decidiu, pela fé, manter a sua comunhão com Deus, obediência à palavra de Deus, e foi parar na cova dos leões. E lá na cova dos leões, sendo fiel a Deus, ele saiu dali socialmente mais forte. E o seu testemunho foi poderoso em toda a nação. Ele foi fiel e Deus fechou a boca dos leões. Por que não lembrar também dos amigos de Daniel, que foram fiéis? Porque o decreto era para ajoelhar diante de uma estátua enorme, ao som de uma música impactante, de uma pressão social. A lógica era cair de joelhos, mas eles decidiram se manter fiéis. E ali, fiéis na comunhão com Deus, obediência à palavra do Senhor, foram parar na fornalha. Fornalha tão quente que as pessoas que conduziram aqueles jovens morreram antes de chegar bem próximo da fornalha. Mas eles foram jogados lá na fornalha. Mas lá dentro da fornalha, o próprio Jesus Cristo estava com eles. E tirou aqueles jovens daquela situação de crise e os fortaleceu socialmente. Eles estavam libertos daquela fornalha. Por que não lembrar de José? Passou grandes dificuldades, grandes problemas, situações críticas. Estava no fundo do poço,
depois numa prisão, mas decidiu viver a fidelidade. E por causa da sua fidelidade, Deus o abençoou. Ele saiu da prisão para se tornar o governador de toda a nação do Egito na sua época. Por que não lembrar de Jó, que teve uma crise generalizada e mesmo vivenciando momentos críticos, emocionalmente falando, ainda pela graça, pela fé, manteve a sua fidelidade? Jó perdeu tudo, por assim dizer. Mas Jó também recebeu praticamente tudo em dobro, porque foi fiel na crise e Deus o abençoou. Vale a pena ser fiel. E sabe qual é a maior vitória que Deus deseja dar ao fiel? O texto diz: a coroa da vida eterna. Tiago, capítulo 1, versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Os fiéis receberão a coroa da vida eterna. E outra coisa maravilhosa, versículo 11 diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. É a maior promessa que nós temos. Queridos, nós não temos segurança nenhuma, praticamente, falando nessa terra. Nós não sabemos o que pode acontecer. A nossa única segurança vem do céu. A nossa única segurança é Deus, a sua palavra. E Ele promete, em João capítulo 11, versículo 25, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aqui está a promessa: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, porque a primeira morte pode vir à nossa vida, mas o nosso grande Deus, Ele pode nos conceder uma vitória incrível para a honra e glória do seu santo nome. Eu te convido nesse momento a abrir o seu coração para o Espírito Santo. Que essa mensagem que foi para a igreja de Esmirna, que chega até nós hoje também, seja uma realidade na nossa vida, na prática. Não temas, seja fiel, porque Jesus Cristo tem uma coroa da vida eterna para você. E Ele pode te dar também vitórias maravilhosas nesse mundo. Ele é que pode todas as coisas. Você quer entregar a tua vida a Jesus? Você quer renovar a tua fé nesse momento? Aonde você estiver, digite aí no Facebook, digite aí no canal do YouTube, diga: eu quero a presença de Deus em minha vida, eu quero a plenitude do Espírito Santo, eu quero essa vitória, eu quero a coroa da vida eterna, eu quero a vitória sobre a crise. Deus tem vitórias para a tua vida. Não permita que essa crise ofusque o brilho glorioso da vitória que Deus quer colocar em tuas mãos nesse momento. Eu quero orar com você. Vamos fechar os olhos. Falemos com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra nos garante que o Senhor pode nos dar a vitória sobre toda e qualquer crise. Mas o Senhor requer de nós confiança, fé, fidelidade e certeza que o Senhor tem uma vitória eterna para cada um de nós. Abençoa a todos que nos acompanham nesse momento. Abençoa a Igreja Central de Porto Seguro, seus membros e todas as pessoas que acompanham essa mensagem agora. Que a tua bênção os alcance. Que o Senhor venha suprir as necessidades. Que o Senhor possa curar enfermidades, resolver problemas, trazer emprego, solução, cura e todas as bênçãos que o Senhor pode nos dar. Por favor, Senhor, nós te pedimos essas bênçãos e o fazemos em nome de Jesus. Pode. Eu fui feito do pó pela
pelas mãos do Senhor. Ele mesmo soprou a sua vida em mim. Eu fui feito para a glória de Deus. Colocou em minhas mãos o esboço da vitória. E se assim eu seguir, subirei ao pódio e serei um eterno vencedor em Deus. E se assim eu seguir, subirei ao pódio e serei um eterno vencedor em Deus. Minha vitória não vem de prata, não vem de ouro, nem de homens poderosos. Minha vitória foi decretada lá no Calvário. Foi Jesus Cristo quem me deu. Minha vitória não vem de prata, não vem de ouro, nem de homens poderosos. Minha vitória foi decretada lá no Calvário. Foi Jesus Cristo quem me deu. Ele quem me deu. Eu fui feito do pó pelas mãos do Senhor. Ele mesmo soprou a sua vida em mim. Eu fui feito para a glória de Deus. Colocou em minhas mãos o esboço da vitória. E se assim eu seguir, subirei ao pódio e serei um eterno vencedor em Deus. E se assim eu seguir, subirei ao pódio e serei um eterno vencedor em Deus. Minha vitória não vem de prata, não vem de ouro, nem de homens poderosos. Minha vitória foi decretada lá no Calvário. Foi Jesus Cristo quem me deu. Minha vitória não vem de prata, não vem de ouro, nem de homens poderosos. Minha vitória foi decretada lá no Calvário. Foi Jesus Cristo quem me deu. Foi Jesus Cristo quem me deu. Ele quem me deu. Foi Jesus Cristo quem